As ações contra as mudanças climáticas também passam pelas grandes corporações, evidentemente, por iniciativas privadas. Fernando Nakagawa está ao lado agora de David Canassa, CEO da Reserva Votorantim. Naka, seja muito bem-vindo. Prazer ter você aqui. Obrigado, Irajá. Muito obrigado. Bom dia, Davi. Obrigado por estar aqui com a gente. Peço desculpas para o Davi, para ti, porque eu me atrasei aqui para chegar hoje aqui no estúdio da CNN. Cara, Davi, obrigado por estar com a gente. Eu também já peço desculpa. O racional, antes de tudo, o racional de por que a holding Votorantim tem uma empresa focada em manter a natureza em pé. A Votorantim, há muitos anos, desde as suas operações industriais, sempre conservou muitas áreas ao redor dessas operações industriais. Em 2008, nós fizemos um estudo sobre essas áreas que estavam sendo conservadas dentro das operações industriais e identificamos um potencial negócio, um negócio com a conservação. Em 2012, construímos uma tese que nós chamamos de múltiplo uso da terra, onde a ideia é o seguinte: as áreas conservadas, e esse é um desafio do Brasil, como financiar as áreas conservadas. E essa tese foi a que nós chamamos de múltiplo uso da terra. Então, que um mesmo hectare pode gerar diferentes tipos de receita. Aplicamos isso em São Paulo, num território que nós chamamos Legado das Águas, 31 mil hectares no Vale do Ribeira. E hoje, 10 anos depois, desde quando 2015 a reserva foi lançada como empresa, hoje 10 anos depois, a empresa está em plena operação, opera em 3 biomas, Mata Atlântica, onde começamos, Cerrado e Pantanal, 140 mil hectares de terras no Brasil, e estamos ajudando outras empresas a pensar a conservação como negócio. Davi, para quem está nos acompanhando no Money, me conta como é possível gerar receita e, eventualmente, lucro com a floresta em pé. De onde vem essa receita? Quais são os seus custos? Conta um pouquinho como funciona esse negócio. Naka, o mais que está na cabeça de todo mundo é o carbono. Então existe sim um potencial de carbono. Nós fomos pioneiros em destravar esse potencial. No Cerrado nós fomos a primeira empresa brasileira a conseguir fazer um projeto de REDD, que é a metodologia de desmatamento evitado, que é muito utilizada na Amazônia, no bioma Cerrado. Fizemos isso. Emitimos 316 mil toneladas na primeira emissão e vendemos todas essas toneladas. Fizemos também a mesma coisa na Mata Atlântica com uma metodologia inovadora chamada PSA Carbon Floor, Pagamento de Serviço Ambiental de Carbono Florestal. Lançamos em Nova York há 2 anos e, resumindo a história, nesse ano fomos lá junto com a B3, registramos esses créditos na Bolsa Brasileira e vendemos já 80% dos créditos. Mas é muito mais. A floresta em pé, além do carbono, nós temos o potencial das compensações ambientais. Existe um potencial de que outras empresas que necessitam de compensações utilizar o excedente florestal. Além disso, existe o potencial da produção de plantas nativas com matrizes que nós temos no nosso território. E com essas matrizes nós fazemos restauração, essa é uma outra frente de negócio. Então nós temos a famosa meta dos 12 milhões de hectares de restauração florestal. E o que eu entendo com o maior potencial brasileiro, que é a bioprospecção. Nós ainda temos um potencial enorme, não só dos produtos primários, todo mundo fala da castanha, das seivas, mas é muito mais do que isso. Dentro da floresta, se nós pesquisarmos o DNA das plantas, e nós estamos fazendo isso, fizemos uma parceria importantíssima agora lá em São Paulo com uma empresa francesa chamada IFF, uma das maiores empresas de perfume do mundo, para fazer um laboratório de bioprospecção na Mata Atlântica. Então, essas são algumas das vertentes do potencial da floresta em pé. E hoje a Reserva Votorantim está no azul. Está no azul. Foi um investimento que a holding entendeu, como qualquer investimento, tem seu tempo de retorno. E investir em natureza é um investimento inovador. E nós conseguimos, em 25, fechar a conta e agora estamos expandindo as operações. Irajá, interessantíssimo. Irajá, que está no estúdio lá em São Paulo, eu somos jornalistas há muito tempo e a gente sabe como é diferente quando uma holding do tamanho, da tradição do Grupo Votorantim decide atuar num segmento como esse, de sustentabilidade. E, curiosamente, o Grupo Votorantim não faz muito barulho dessa história. Me parece uma atuação discreta e que dá um ar de seriedade e consistência muito maior. Então, de verdade, Davi, parabéns pelo trabalho. Irajá, Davi Canassa te ouve aqui em Belém.
Eu, sem dúvida, Naka. Falo também, exalto o trabalho, por exemplo, da Votorantim, seja da holding, seja dos braços da empresa, exatamente na gestão de resíduos, né? Já tive a oportunidade, inclusive, de conhecer esse trabalho feito pela holding, também pela Votorantim Cimentos. E peço agora, sim, Davi, perdão pela indelicadeza de errar o seu nome, eu queria que você falasse, Davi, sobre uma outra iniciativa que foi anunciada no ano passado, de uma parceria com a própria B3 e também com a então CCR, né, hoje Motiva, exatamente para consolidar esse mercado de crédito de carbono. Eu queria entender a que pé que está exatamente essa plataforma para negociação desses títulos e também entender um pouquinho uma visão sua sobre esse ambiente regulatório que tange ao mercado de crédito de carbono hoje aqui no Brasil. Excelente. Essa foi uma iniciativa muito bacana, que foi uma colaboração, né, da B3, junto com a Reservas Votorantim, a CX e Econ. Então essas empresas se uniram para criar o primeiro registro primário de créditos de carbono brasileiros. Porque até então, todos os registros de projetos e créditos eram em plataformas internacionais. Nós temos um potencial no Brasil muito interessante, seja de conservação ou de restauração, de soluções baseadas na natureza, para a geração de créditos de carbono que vão ser importantes não só para o Brasil, como para o mundo, para ajudar na neutralização de processos ao longo dessa jornada que nós temos para manter o 1,5 grau. A B3, então, ela se engajou, fez, no ano passado em Nova York, nós anunciamos que iríamos fazer. Nesse ano em Nova York, nós fomos lá para mostrar a plataforma pronta. E com o registro do primeiro projeto, do Legado das Águas, nosso território em São Paulo, onde esses créditos foram registrados na B3, ficaram disponíveis já na plataforma publicamente e com uma conexão com a CX Internacional, que é uma bolsa de negociação de Singapura. Então hoje os nossos créditos estão disponíveis para negociação e 80% da segunda emissão já foi vendida. Isso é muito importante para o Brasil, porque quando a gente fala das metodologias para a geração de crédito de carbono de soluções baseadas na natureza, com floresta principalmente, o Brasil tem muitas peculiaridades, tem biomas diferentes, situações diferentes que, infelizmente, as metodologias internacionais não conseguem absorver. Então, essa contribuição que nós demos de criar uma metodologia que é pública, que outras empresas podem usar, vai ser importantíssimo para a gente destravar um outro pedaço dos nossos biomas, que é a parte que não está sofrendo já mais de desmatamento. A nossa metodologia, a PCA Carbon Flor, ela trabalha com a degradação de biomassa, que é um outro problema que acontece, que é quando a floresta perde a capacidade de se regenerar. E essa metodologia busca trazer elementos para diminuir este problema. E essa diminuição, quando você diminui, isso vira um crédito. Isso, para os outros biomas, é importantíssimo. Para a parte da Amazônia que não está sob a pressão de desmatamento, é importantíssimo. Então, torna-se um potencial gigante, principalmente quando a gente pensa no SBCE, na lei brasileira de carbono, que diz que metodologias terão que ser qualificadas pelo regulador nacional. E nós apostamos muito que essa pode ser uma metodologia que vai ser uma das que vão entrar no SBE no futuro. E Davi, para a gente terminar, Davi estava me contando que é a 10ª COP. Qual é a tua percepção das diferenças desta edição de Belém para as anteriores? Estava falando um pouco da tua sensação sobre a presença do setor privado aqui. Me conta um pouco a tua leitura de Belém versus as anteriores. Primeiro, o setor privado está de parabéns aqui em Belém. Se organizou, se uniu para entregar um material robusto para os negociadores através da SBCOP. Esse material ajuda os negociadores a ter parâmetros reais de como é que, lá na ponta, no chão de fábrica, como a gente fala, ou no chão de floresta, no meu caso, a gente pode contribuir para visões que vão ampliar as possibilidades para a gente chegar na manutenção de 1,5 grau. A presença internacional do setor também empresarial é marcante em diversos eventos. A quantidade de eventos paralelos do setor empresarial aqui em Belém eu nunca vi igual. Em outras COPs sempre tem eventos paralelos, mas aqui foi assim disparado, muito organizado, discussões de altíssimo nível e contributivas. As pessoas estão querendo realmente contribuir e o povo do Pará está de parabéns, porque a gente recebeu muito bem. Muito bem, e a comida daqui é maravilhosa. Davi Canassa, CEO da Reserva Votorantim, obrigado pela conversa. Bom finzinho de COP. Obrigado, Naka. Obrigado, pessoal. Irajá, é contigo.
Acá, muito obrigado por conseguir operacionalizar, viabilizar esse bate-papo tão importante com o Davi Canassa, CEO da Reservas Votorantim. Muito obrigado aos dois. Fernando Nakagawa fazendo uma brilhante cobertura lá em Belém do Pará.